One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Gustavo Botino, empreendedor gastronômico com mais de 20 anos aí em experiência em marketing, varejo, criador do Churrascada, né, maior evento gastronômico aí dos amantes do churrasco, e agora radicado aí na Holanda com uma operação super bacana, o Soil Vegan Café, um restaurante vegano. Tudo bem, Botino? Tudo bem, Gabriel? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. E vamos lá, vamos dividir um pouquinho de história. Nossa, que legal, Botino. Esse vai ser um episódio muito bacana. Eu, como você, né, tava falando aqui nos bastidores, eu adoro uma carne, né, agora também um pouco mais seletivo aqui nos meus cortes, né, depois de falar com tantos entrevistados aí sobre churrasco. E eu tô mergulhando cada vez mais no mundo vegano também, aprendendo, né, receitas aí, técnicas. Já entrevistei gente falando sobre punk, né, as plantas alimentícias não convencionais. Sou com a Camila Borba também, do Carrito Orgânico. Eu tô adorando esse mundo. Então vai ser muito legal falar contigo, pegar um pouco aí dessas duas visões, né? Legal, vamos lá. Esse é um mundo bacana também. Enfim, eu acho que a gente tem que ir atrás de comida que seja gostosa, né? Exatamente. Independente daquilo que ela é feita. E explorar esse mundo base planta é incrível, porque abre uns portais criativos interessantes, né? Porque você Sim. cria uma limitação super relevante para quem cresceu e aprendeu a cozinhar com carne, né? E produtos derivados de animais, né? Que legal, Botino. Mas conta pra gente aí como que surgiu o interesse, né, na gastronomia. Sei que você trabalha muito também em marketing, tal, em empresas, né, no setor alimentício, mas nessa parte de cozinhar também, assim, desde de pequeno você já tinha um pouco de aptidão para isso? Olha, eu tinha, acho que aptidão, eu não tinha aquela história clássica da família, né, da cozinha da vovó, né, Sim. da fazenda, aquelas coisas, não tinha, né? Meus pais, os dois são profissionais de saúde, trabalhavam horas a fio, então o dia a dia costumava ter um quê de praticidade, né? Sim. E menos romantismo, né? Mas apesar da gente, na família, não ter aquela tradição culinária, né? Eles adoravam comer fora. E foi uma sorte minha, né? Ter pais que me levavam para conhecer coisas muito boas, né? E coisas muito diferentes, né? Eu sou filho de pais separados, então, assim, do lado do meu pai, a gente ia nos clássicos, né? Sim. Os grandes tradicionais restaurantes que naquela época eram referência, né? Então, comi muito cozido no Cadoro, por exemplo, né? O cordeiro do Il Cacciatore, lá no Bexiga, o churrasco do Rubaiá, né? Sim. E já do lado da minha mãe, a gente explorava uma cozinha mais aventureira, né? Então, eu lembro de, por exemplo, a sopa trovão de um restaurante chinês que chamava-se Gengis Khan, o adok defumado do Viking, os sukiyakis da Liberdade, né? Então, assim, as coisas mais diferentes, assim, eu explorava com ela, né? E um restaurante que a gente ia muito, que é um restaurante até hoje muito querido meu, que chama-se Cantina do Piero, acredito que até hoje funcione, na Alameda Franca com a Consolação, a gente batia ponto. Olha. E eu lembro da gente chegando, eu muito pequenininho ali, a gente fazia o pedido, eu corria para a cozinha, o chefe era um cara que eu me lembro tanto dele, né, aquele um pernambucanão assim, chamado Barbosa, ele me deixava sentar ali na boqueta, eu ficava meio de olho colado, né, no trabalho dos cozinheiros, achava tudo aquilo incrível, né? Hipnotizado ali com as técnicas dele, usando ali, né? Hipnotizado, assim, de curioso, né? Aquela curiosidade de criança, uma das memórias muito fortes, assim, que eu tenho da minha infância, essa memória, tipo, do sentado na boqueta de inox do Barbosa, né? E depois, assim, né, com essas referências todas, né, que de alguma forma iam se formando, eu meio que comecei a gostar desse mundo, né? E eu acho que eu comecei a cozinhar mesmo porque eu era muito ruim no futebol, sabe? Então eu precisava, assim, de tanto ser o último para ser chamado para o time, eu tive Sim. que arrumar algo, né, que as crianças curtissem, né? Depois eu entrei num grupo escoteiro e aos 6 anos de idade eu resolvi ir para a cozinha daquele grupo, sob a batuta ali do chefe, que era o chefe do grupo, era um padre húngaro, Olha. super bom de garfo e bom de panela, e acho que esse daí tenha sido talvez o meu primeiro e único mentor no mundo da gastronomia, Sim.
E daí, acho que assim, o mosquito da cozinha me picou, eu tomei gosto por cozinhar para um monte de gente, ao ver, né, que quando eu preparava alguma coisa, as pessoas ficavam felizes, isso é, né, super gratificante, acho que é a maior recompensa, né, da cozinha é essa. E eu acho que mesmo, como você disse, né, tendo seguido uma carreira executiva em marketing, eu acabei virando aquele cozinheiro da turma, né, aquele amigo que todo mundo fica perguntando, quando é que você abre um restaurante, etc. E eu sempre meio que fugi dessa ideia, né? Depois veio o Kitchen Confidential lá do Anthony Bourdain e, né, é um livro assustador, né, para quem quer simplesmente se aventurar, até que um dia surgiu a ideia do Boss BBQ. E nesse tempo, antes do Boss, o Botino, você já viajava nesses eventos gastronômicos aí de churrasco pelo mundo ou não? Ou foi depois do Boss? Nada, foi no Boss, foi no Boss. Isso aconteceu porque o Boss Barbecue, que foi um restaurante que a gente abriu há exatos 10 anos atrás, em São Paulo, e lá nos primórdios do Instagram, a gente começou a ser notado pela turma do Jamie Oliver, através do Instagram, pelo cara que cuida de barbecue para o Jamie Oliver. E ele acabou nos convidando para um evento em Bristol, na Inglaterra, para ajudá-lo. Então fui lá eu de malicuia com o André De Luca, que era meu sócio e era efetivamente quem era o chefe do Boss à época. E assim começou um pouco a nossa trajetória. A gente foi para esse evento em Bristol, depois a gente recebeu um convite para ir para o Meatopia, que é um evento criado nos Estados Unidos, mas que hoje tem a sua edição mais importante em Londres. Então a gente acabou indo para o Meatopia em Londres, depois fomos para festivais em Nova York, em Miami, na Califórnia. Foi uma loucura, assim, Sim. foi uma maluquice daquela, você fica se perguntando como que eu tô aqui, né? E por que eu tô aqui, né? Mas tá legal, vamos Tá embora. bacana, né? Não, e esses eventos são incríveis, né? Nossa, a união, né, da turma, né, dos chefes participantes, né, dos assadores participantes e tudo mais. E até vi, né, que você, vi em uma das entrevistas que você deu, que você foi que saiu um dos primeiros a construir um pitch, né, um pit smoke aqui, desenhando, pedido para, não, corrige aqui, corrige ali, né? Porque até É, então não tinha muito, né, aqui no Brasil, né? não tinha, efetivamente não tinha. Não sei se o primeiro pit smoker do Brasil fui eu que desenhei, mas a chance pode ser grande, né? O pit smoker é um equipamento bem específico, ele guarda alguma semelhança, né, com a churrasqueira de bafo, mas não é a mesma coisa, né? E quando a gente decidiu abrir o Boss 10 anos atrás, esse equipamento não existia no Brasil, era caríssimo importar, e me parecia que havia alguma simplicidade na confecção, né? Lê do engano, era super difícil fazer, a gente teve que fazer dois para o segundo funcionar, Olha. pedir de joelho para um fabricante de churrasqueira no Rio Grande do Sul entrar nessa empreitada com a gente, porque ele não acreditava, né, no negócio, né, no equipamento, né, bem tradicionalzão assim. E hoje você vê, né? Hoje há fabricantes de smokers no Brasil, defumadores no Brasil super bons, super profissionais e detonando, assim, tipo, essa indústria é uma indústria que efetivamente se desenvolveu nos últimos 10 anos e era uma coisa realmente, assim, inexistente. Foi Verdade, isso muito é muito legal. legal, né? Porque tem vários, eu acompanho também, tem vários modelos, né? Desde os grandes aí para os festivais tal, menorzinhos, né? Então, hamburguerias também usando, então, pizzas verticais, assim, menores tal, para churrasco, para hambúrguer, né? Então é muito É, legal, né? Então, até quem é amante, assim, tem alguns amigos, né, que nem gosta de. Eu sou viciado em pizza, né? Então, o meu sonho é ter aqueles forninhos pequenininhos, a é, gás, assim e tal. E os amantes de churrasco, além, né, da churrasqueira dele normal, é ter um pitzinho, né? Ter um pit pequeno aí para fazer suas aventuras aí no American Barbecue, né? Sem dúvida, né? E mesmo não foi só o equipamento, né? A gente não sabia que lenha usar, né? Porque a Exato. única lenha que a gente entendia como sustentável à época é uma lenha que não é adequada para defumação, né? Que é o eucalipto. Sim. Na defumação americana, né? Que é o que a gente estava se propondo a fazer, você não pode trabalhar com nenhuma lenha da família dos pinos.
né? É uma resina que amarga a carne, né? Então, amarga a carne ou qualquer outro produto que você defume. Hoje você vê assim, tipo, vende-se lenha frutífera, que foi uma coisa que a gente descobriu por acaso, porque a gente começou a usar lenha de laranjeira e o André, meu sócio, ele tinha fazenda no interior e deu um estalo nele. Ele falou assim: puxa, eu me lembro que a laranjeira ela só produz durante 5 safras. Então, depois dessa quinta safra, você tem de cortar o pé e depois fazer o replantio, né? Não sei se é 5 exatamente agora, mas... E daí foi assim que começou a coisa da lenha de laranjeira, né? E hoje existem produtores de lenhas frutíferas de diversas espécies pelo Brasil, né? Sim, sim. Os cortes também não tinham, o corte de porco, né, famoso do pulled pork, não existia, a gente tinha de mandar cortar, a costela não tinha uma altura adequada, a gente tinha que mandar cortar, o brisket também não existia, ele era vendido em outro formato, e hoje a gente encontra brisket embalado, né, por marcas importantes no Brasil. Então, assim, cara, foi uma loucura e a maior dela foi, né, mostrar isso para o cliente, que já gostava de carne, mas que carne bem passada, certo? Porque no American Barbecue não existe carne mal passada, também pode ser gostosa, que a carne que ele tinha como carne de segunda também pode ser muito boa, que dá sold out, então teve um problema, né? O produto acaba, né? Exato. Não tem como você fazer rapidinho, né, ali. Né? Você prepara um brisket durante 14 horas, não dá para jogar na grelha e resolver, entendeu? Então, assim, foi uma grande aventura e no final, um projeto que acabou descambando nessa maluquice que é a churrascada, né? Verdade, que daí dá esse trampolim aí para esse maior evento, né? Que louco. Como que deu start assim, Botino? Cara, então, eu vinha desses festivais me perguntando por que que a gente não tinha alguma coisa no Brasil, né? Porque afinal o churrasco é paixão nacional. O churrasco ele é meio difícil de explicar o que é do ponto de vista assim, gastronômico, né? Porque ele não é um prato, mas ele é um momento, é uma celebração, Uma né? união, né? É união, etc. Então essa celebração do churrasco, ela é assim a comida nacional, né? Ela é feita de forma muito semelhante de norte a sul do Brasil, guardadas assim pequenas variações, né? Mas assim, o brasileiro é encantado por churrasco. A gente gosta de churrasco como se fosse uma religião, né? Aquele momento de reunir o amigo, né? Sim. Os amigos, a família no final de semana. Então, eu voltava então desses eventos achando que a gente precisava de alguma coisa assim no Brasil. Bati em um monte de porta, assim, de gente que pudesse me ajudar a concretizar essa ideia, porque eu precisava de alguém que soubesse produzir evento, né? Sim. Ninguém se interessava muito, até que o destino me levou a encontrar o Debete, que era o cara do Dry Age na época, né, introduzindo Dry Age no Brasil. O Felipe Aversa, da Uma, que é assim, um dos grandes produtores de eventos impecáveis no Brasil, né? Eles fazem um trabalho incrível. E daí juntou, né, tem os interesses, né? Os três com uma enorme fome de comer e fazer essa coisa acontecer, né? E assim começou, cara. Em 2015, a gente chamou ali uns amigos chefes, né? Colocamos ali uns 100 e poucos ingressos para vender, vendeu 300, Caramba. a gente pôs mais um pouco para vender, vendeu 1.300, a gente falou, agora para tudo e vamos tentar resolver esse problema que a gente arrumou. Caramba. Exatamente. E foi super legal. Foi super legal, porque coisa aconteceu, né? A gente já fez 19 edições, Olha. sempre, todo ano, uma grande em São Paulo, né? E outras edições pelo Brasil inteiro, inclusive expedições menores, né? A gente já fez expedição Pantanal, na Amazônia, agora a gente vai fazer Rio Araguaia, e inclusive até no exterior, assim, a gente já fez algumas coisas também fora do Brasil. Então foi super legal, assim, mas assim, o que a gente fez não tem nada demais, certo? A gente só pegou essa paixão nacional e aumentou o som, sabe? Nossa, que demais, que bacana, né? Nossa, é incrível mesmo. Até recentemente eu gravei com a Clarice Schwartzman, acho que ela começou a participar, acho que a partir do segundo, né? Exatamente. Pô, é muito bacana, né? Os assadores aí do Brasil inteiro, né? Pessoas, né,
vários chefes, né, que também gostavam também do mundo aí do churrasco. Então, poxa, um barato, né? É legal, porque esse movimento, Gabriel, ele começou de forma a se contrapor um pouco àquele movimento da alta gastronomia que passou muitos anos ali focada na gastronomia molecular, etc. Então, começou a surgir ao redor do mundo, né, esse movimento de tentar resgatar ali, né, a história de cozinhar com o fogo de verdade. O fogo que, né, toca tantas pessoas, né, todo mundo tem memória afetiva com o fogo, né? Acabou ressurgindo assim como muita força junto aos chefes de cozinha, né? E até que depois desse evento, né, Botino, teve agora, né, empreendimento aí da Fazenda Churrascada, né? Pois é, uma maluquice. É outra, né? Outra maluquice nossa. A Fazenda surgiu de uma forma muito interessante e como tudo que a gente faz, assim, também de uma forma muito verdadeira e orgânica, né? A gente tinha ido fazer uma viagem para o Tennessee e para Louisiana, eu e o Felipe, meu sócio, a convite de dois patrocinadores nossos. Jack Daniels nos levou para o Tennessee para conhecer a destilaria, Tabasco nos levou para Louisiana para conhecer o processo da pimenta, etc. E óbvio que a gente, nesses 10, 15 dias que a gente ficou lá, a gente comeu muita comida sulista, né? E Sim. voltou encantado com aquele sabor na cabeça. E depois, mais uma vez, aquelas coincidências, né, estranhas, dois amigos, o Edu Jarussi, do Cateto, e a Paula Labac, eles vieram com a ideia de, juntos conosco, fazer um jantar Cajun. E o Felipe falou para mim assim, eu até já sei onde fazer. Tem essa casa da fazenda do Morumbi, o lugar precisa ser agitado, fazer as coisas acontecerem lá, etc., né? E fizemos um jantar Cajun, bombou, e daí veio a vontade de transformar naquele lugar num lugar que a gente pudesse chamar de nosso, né? Que o lugar é maravilhoso, tem 8.000 metros quadrados, né? É super arborizado, é lindíssimo, né? E a gente tentou recriar lá uma experiência muito semelhante à experiência do evento, né? Você tem várias estações ali, né? Tem a parrilha gigante, e daí tem a estação de fogo de chão, tem a estação de churrasco americano, etc. Varal. Então, assim, a gente explora, né, diferentes cortes, diferentes técnicas, métodos, super legal. E é um projeto que a Paula, inclusive, acabou nos ajudando, a Paula Labac acabou sendo a consultora. O Edu hoje ele cuida do nosso clube de assinatura, que é o OnlyFans Club da Churrascada, que, né, que é uma outra vertente do negócio, e quem toca ali a bronca é a Renatinha Raikov, que é uma feraça, assim. Nossa. E as marcas, né? Também a 481 tá lá, né? Com a boutique lá de carnes. Tá lá, eles montaram um açougue super legal, muito bonito, fazia parte um pouco desse conceito, né, de criar essa dinâmica que você pode comprar no açougue, dá pra gente, a gente assa a carne no momento, entendeu? Ali na hora, né? E isso é uma coisa que efetivamente acontece, super legal, assim, e eles acabaram fazendo um trabalho impecável, assim, fizeram um açougue lindíssimo. Nossa, que bacana. Aí depois de, né, comer uma carne e tal, nada melhor que tomar um sorvetinho, né? Ah, tem sorvete, tem que tomar carne, você tem que comer a carne, tem que tomar uma cervejinha gostosa, né? Tomar um drink gostoso, enfim. A da Vero tá lá com a gente. É super bonito esse lugar. É um lugar que a gente olha com bastante gosto, assim, porque, de novo, foi feito com muito coração e tá super legal, né? É um lugar para passar horas, assim. Tem até uma área ali infantil para largar a molecada lá, e os pais ficarem tranquilos, né? De vez em quando tem uns showzaços lá, assim, que são super legais também. Que legal. A gente é bem contente. Que bacana. E também tem agora o novo projeto, né, da Churrascada do Mar, né? A Churrascada do Mar é um projeto super novo, acabou de abrir, literalmente na semana passada. O chefe Dário Costa que está tocando. O restaurante ele tem dois pisos, né? O Tá. piso de baixo é a área, digamos, do churrasco, né? Da grelha, mas é bastante diferente, assim, de um restaurante de peixes tradicional. Ele tem uma bagagem incrível, é um cara também super criativo. Então, é para ir lá e ter uma experiência de peixe diferente, assim, do usual. Não tem salmão, né? Por exemplo, que a gente acha uma loucura ter que trazer salmão do Chile para o Brasil, para
né? Então, assim, é bem alinhado, assim, com umas questões importantes, assim, pra gente. E no segundo piso, a gente convidou o Vaz, do Sushi Vaz, para montar um restaurante de sushi, só de 16 lugares, que tá super lindo, Nossa. assim, tipo, tá um lugar, assim, encantador também. Então, são duas experiências em uma, apesar delas serem, né, apartadas, assim, né? Que legal, não, eu vi recentemente, né, que o Vaz estava mudando de endereço, então tá junto, né, tá na parte de cima da parte do Churrascada do Mar, que Exatamente, legal. Eu até exatamente. gravei com o Rick Taylor, ele trabalha, né, nos restaurantes do Dário e tal, e ele faz, né, faz uma arquitetura aí nos peixes lá, e a gente tava comentando, né, de diversos peixes que o Dário trabalha lá, nos restaurantes dele, que muitas vezes a gente não conhece, né? O brasileiro acaba nem conhecendo alguns peixes aqui do nosso litoral, né? Que é incrível, saborosíssimos, né? E incríveis, né? Pois é, não, eu tive em outubro em Alter do Chão, Sim. um dos nativos lá, o Maíco, ele fez uma piracaia, né? Piracaia é o churrasco de peixe, né? Para mim, assim, é o melhor peixe que eu já comi na minha vida, cara. Nossa. Peixe, assim, amazônico, sustentável, feito da maneira mais simples possível, assim, impecável, sabe? Nossa, muito legal. E dando agora um clique aí para mudando agora a nossa chavinha, né? Mudando entre aspas, né? Porque, nossa, isso é tudo muito legal, essa sinergia. Como que deu o estalo, Botino? Você foi, acho que muito mais, não sei se você foi a trabalho também para Holanda também, e surgiu, né, essa ideia do clique do soil, assim, como que foi isso? Eu vim a trabalho, a trabalho da minha mulher. Ah, certo, foi sua mulher É, que legal. ela tem uma carreira maravilhosa e a empresa em que ela trabalhava à época resolveu transferi-la para cá. E eu, né, tive essa flexibilidade de poder vir para cá com ela. E o clique do Soil foi a partir de várias coisas, mas uma preocupação com sustentabilidade de toda a cadeia da alimentação. A cadeia de alimentação ela é muito pouco sustentável, né? Eu não estou aqui me referindo apenas ao consumo de carne, né? Mas assim, a alimentação dos seres humanos ocupam algo próximo de 40% de toda a superfície do planeta. Verdade que 2/3 dessa área é para agricultura animal. Né? Emissões também são muito relevantes, algo de 20% de todas as emissões provém da agricultura e todos os outros problemas associados, né, ao consumo de uma população né, que vai chegar a alguma coisa de 10 bilhões de pessoas em 2050. Né, como o consumo de água, a degradação dos solos, né? Hoje 35% desses solos, né, que eu justamente acabei de falar, né, 38% são ocupados, né? Só que 35% já está degradado. Então, Olha, como é que a gente, né, alimenta, né, esse contingente de pessoas que está vindo, né? Então, eu achei que eu precisava adaptar o meu modo de consumo para um modo de consumo mais sustentável, que fosse focado em produtos mais sazonais, produtos mais locais e que tivesse menos carne, porém carne de melhor qualidade. sim. Né? Defendo justamente isso. Não acho que para o mundo, né, melhorar a gente precisa todo mundo virar vegano, né? Nada disso. Eu não sou advogado esta não é uma causa que eu defendo, né? Mas eu acho que a gente tem que comer menos, comer Isso, melhor e com melhor. isso valorizar os produtores que estão alinhados com esse futuro. Inclusive, é super interessante ver assim que essa questão de alinhamento com sustentabilidade ela é tão forte, tão importante que mesmo os nossos patrocinadores no evento, né, eles são empresas que hoje já têm programas de ESG super solidificados. Sim. Muitos já estão investindo em proteínas alternativas base planta, por entenderem que esse é um mercado em crescimento, que vai atender a um público e a um mercado, né, que vem chegando, um público mais jovem que vai exigir esse tipo de responsabilidade, né, de todas as empresas das quais eles consomem qualquer produto, né, seja alimentos, seja vestuário, seja energia, meio de transporte. Então, essa questão ela deve, eu acho que, permear todas as decisões que a gente toma, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, sabe? Não, muito legal. A gente estava até falando um pouquinho aí nos bastidores, né?
uma época eu estava trabalhando ali na região do Itaim e tinha alguns amigos, né, que eram veganos e tal. Até confesso que não era muito fã aí de alguns vegetais. Agora, depois que eu gravei com a minha amiga, a grande amiga Irani Artesh aí sobre punk, mudou bastante, assim, meus conceitos e tudo mais. Então, também tô cada vez mais, mas nessa época que eu ia com meus amigos veganos, poxa, sinceridade, assim, eu não gostava também, achava uma comida um pouco, assim, não gostosa, né? Ia porque Insossa. insossa, assim, é para acompanhar, fala, poxa, vamos lá, vai, deixa eu também no seu o radical, vamos junto. Mas eu não achava, mas de um tempo para cá, a gente tava comentando isso, a comida, né, vegana, assim, não sei se pelos temperos, não sei se a gente, mas deu um salto, assim, em termos de preparo, assim, muito bacana, que é uma comida saborosa, né? Até a Camila Borba tava falando, né, de raw food, dos temperos, da paella que ela faz, tal, dos temperos que ela usa. Com certeza, deu um salto muito grande, assim, na ser a comida vegana mais gostosa, né, Botino? Não, sem dúvida, eu te falei um pouco de qual foi a minha motivação pessoal. E daí eu tinha um problema, porque em casa, né, eu cozinhava, estava fazendo coisas já legais, assim, só que Sim. na rua, a comida com base planta que eu encontrava era de verdade muito ruim. Deixa eu me corrigir, ela não apelava para um cara que tinha crescido comendo alguma carne 3 vezes por dia, 7 dias por semana. Então, eu decidi meio que tentar mudar esse jogo. Entendeu? Justamente colocando aqueles sabores intensos, né, do mundo do churrasco, Olha, né, que legal. numa gastronomia base planta. E assim, deu super certo, tipo, é impressionante, porque eu acho que as pessoas não só estão mais interessadas nesse assunto, mas essa história, né, do cara que veio do churrasco, fazendo isso também né, com uma ideia complementar à ideia de consumo de carne melhor, né, de melhor Sim. qualidade, meio que deixa as pessoas meio, sabe, atentas para isso. Vamos ver o que esse cara está fazendo, entendeu? E no final das contas, o que eu quero é entregar uma boa experiência gastronômica para todo mundo, não importa com o que a gente esteja fazendo, sabe? Com bicho ou sem bicho. E como que foi isso, Botino? Pô, você veio aí, né, do Boss lá, foi nos eventos gastronômicos aí, churrascadas aí pelo mundo e tal. Como que foi esse seu aprendizado? Porque você teve que também falar, poxa, deixa eu ver aqui como que eu vou misturar esses vegetais, fazer um, sei lá, um taco, que eu vi que você faz um taco aí maravilhoso, aí até você estava acho que num evento fazendo esse taco ali que eu vi, falei, caramba, que bacana essas combinações. Teve alguma inspiração aí também de algum restaurante que você foi aí de fora? Como que você foi aprender isso, hein? Cara, a história toda é mais ou menos a seguinte, certo? Eu ainda não estou muito acostumado com as pessoas me chamarem de chefe, porque é algo que eu venho fazendo há apenas 3 anos e totalmente por acidente, né? Quando a gente abriu o Soil, a gente, né, contratou um chefe executivo, etc., que inclusive vinha de restaurantes importantes, etc. E de alguma forma eu achei que ele não estava conseguindo, a gente não se compatibilizou, né? A Tá, minha sim. vontade, né? A minha visão com o que estava sendo entregue. Ele é um cara excepcional, mas a gente não, né, não encontrou um cardápio juntos que fizesse sentido para minha visão. E daí nessa eu acabei meio que falando, cara, eu vou estudar esse troço e vou aprender a fazer direito, né? Te falei lá atrás que na minha família a gente não tinha uma tradição de gastronomia, mas a gente tinha uma tradição de ser muito CDF, né? E também de ser muito trabalhador, assim. Então, meio que arregacei as mangas e comecei a desenvolver os processos e os pratos que fizessem sentido, sempre, daí sim, né, com uma virada de 180 graus, assim, do cardápio, porque daí a inspiração era 100% o mundo do barbecue que eu conhecia pra caramba, né? Então, os sabores que eu estava procurando eram justamente aqueles, etc. E eu acabei descobrindo que a gente encontra esses sabores utilizando, né, técnicas gastronômicas conhecidas, né? Ou seja, eu não precisava muito que inventar a roda. Então, sim, a gente tem. Você falou dos tacos, os tacos são de jaca. E a gente prepara esse produto da mesma forma como a gente prepararia o Boston Butt para fazer o pulled pork,
né? Obviamente com tempos diferentes, né? Para adequar a estrutura do produto, né? Sim. E é uma delícia, você tem uma percepção assim sensorial de um taco ao pastor. Todos os nossos pratos eles têm essa característica de trazer aqueles sabores intensos do churrasco, certo? Seja na caramelização, seja no alimento levemente torradinho nos lugares certos, né? A gente faz muito uso de fermentação e conservas, né? E nesse processo aí de descoberta foi super legal, assim, que do ponto de vista criativo eu abri os meus olhos para as cozinhas do mundo, né? Sim. A gente não se encaixa em nenhuma cozinha específica, porque, assim, eu tenho prato de inspiração coreana, tenho prato de inspiração americana, eu tenho prato de inspiração tailandesa, eu tenho prato de inspiração mais sul-americana, né? Então é super legal, assim, porque é um mundo meio infinito, assim, sabe? Infinito de combinações, né? Até vi que esse taco que você estava fazendo, você estava usando um kimchi lá, acho que era do Sai. Poxa, essas pimentas, né? Esses fermentados. O kimchi do sai eu usei no Fogo, que foi um evento super gostoso no Rio de Janeiro, 2 meses atrás. Mas, nossa, kimchi a gente faz, assim, 1 tonelada por ano. Kimchi é muito gostoso. E eu vi lá as pimentas, os fermentados, né? Os sanduíches também, né? Trazer essa pegada aí do sanduíche também gostoso, né? Vegano e gostoso. Poxa, Exatamente. O que a gente fala assim, quando me perguntam o que é o Sol, eu falo assim, é um restaurante ordinário, um restaurante normal, sabe? E a comida é comfort, a breja tá sempre gelada e o vinho é decente, sabe? sim, Tipo, a sim. gente é bem despretensioso, assim, e também quebramos um pouco aquela coisa do restaurante vegano, de ares zen budista, tocando música new age, sabe? Sim. Sabe, né? A gente toca, sabe, um rock and roll, o ambiente é rústico, tem uma seleção de cervejas artesanais incríveis, os vinhos são todos veganos, biodinâmicos e naturais. Então, assim, é super legal, cara. É super legal porque a gente está mostrando que a gente apela para um público que não é necessariamente o público vegano, mas é uma pessoa que quer simplesmente comer gostoso, beber gostoso, se divertir. Eu acho que no final das contas é essa a entrega principal do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho de empresário de gastronomia, de chefes espalhados por aí, né? Fazer as pessoas felizes, né, cara? Que bacana. E doce, hein, Botino? Você é chegado num doce aí também ou não? Eu não sou assim um cara super do doce, mas a gente tem doces legais, assim, né? Eu vi que tem uma cheesecake lá que parece muito boa, hein? O cheesecake é um prato já clássico do Soil. A gente faz também um sneaker, a gente substitui o açúcar por tâmara, eu uso um super chocolate. Olha. Não, as pessoas gostam, de novo, né? Tipo, Sim, a proposta vegana, ela não precisa vir necessariamente vir com uma proposta ultra saudável, né? A gente está exato. mostrando que comida vegana pode ser divertida, entendeu? Que o cara que vai nos procurar, ele não está chegando lá para procurar um bowl de açaí com granola, certo? Que é gostoso também, enfim, mas não é o momento ali, entendeu? Ô, Botini, e aí na Holanda aí, tem algum prato típico aí que você ficou apaixonado aí, que você gostou bastante? Cara, apaixonado é meio difícil. Tá, A cozinha holandesa, ela não é exatamente sentida por ser uma cozinha apaixonante, né? sim, sim. Mas falando sério, assim, é uma cozinha de tradição calvinista, né, de origem do campo, de origem simples, preza muito pela simplicidade, né? O calvinismo condena muito, né, prazer pelo prazer. Então, assim, não é uma cozinha super interessante. O próprio holandês brinca, e eu super concordo, que a cozinha boa holandesa é a cozinha indonésia, né? Que foi colônia da Holanda, e por isso a Holanda tem muito imigrante indonésio, e restaurantes indonésios incríveis, inclusive estrelados, Olha, né? É super legal. Agora eles têm umas tranqueiras que são gostosas, cara, tenho que sim. confessar. O croquete da madrugada é uma delícia. Que você vai lá numa lojinha, coloca uma moedinha e tira da vitrine um croquete pronto, é gostoso pra caramba. Se tem uma coisa que eu acho que eu como toda semana de almoço, é um sanduíche no pão de hot dog, mas ao invés da salsicha tem um arenque, picles, né, de arenque, Sim, sim.
que é super gostoso, né? Eu adoro, sim, parece uma manteiga na boca. Que demais. E gastronomia aí pelo mundo, aí você falou também da Indonésia e tal, tem algum prato, assim, um tipo de gastronomia que você gosta bastante, assim? Não sei, gastronomia asiática você gosta também? Cara, eu gosto de comida. Tá. Eu gosto de comida, de qualquer lugar. Eu sou um curioso nato, e eu tenho prazer em praticamente tudo que eu coloco certo, no prato e depois na boca, sabe? Mesmo em animal, como animal inteiro, adoro carne de órgão, etc. Sim, eu acho que eu tenho alguma predileção pela cozinha asiática, é, mas o que eu gosto mesmo é de comida brasileira, sabe? Ah, meu Deus do céu, a gente, sabe, você vai lá para o norte, é encantador, Minas Gerais é encantador, sabe? É tudo muito prazeroso pelo Brasil inteiro, sabe? Uma Tipo, moqueca, né? Pô, qualquer, nossa. mas tudo, Sim, é tudo sim. muito gostoso no Brasil. Talvez seja por uma óbvia relação afetiva que eu tenho com esse tipo de comida, mas é tudo muito bom no Brasil. Acho que a comida brasileira ela é incrível e óbvio que o churrasco toca forte também. Então é isso, comida brasileira, cara. Comida brasileira é uma delícia, é muito prazeroso, cara. Nossa, eu gravei recentemente um episódio com a Mara Salles, né, cara? Nossa, aqui do Tordesilhas. E é incrível, né? As comidas lá. Poxa, você fica babando, né? Das comidas dela. Eu confesso que eu, depois de ter visto que entrevistou a Mara Salles, você entende como eu estava tremendo na base para fazer essa entrevista contigo, né? Porque quanta responsabilidade depois dela, né? Que é isso, imagina, imagina. Mas verdade, eu fiquei super, super feliz em ter esse episódio, né, com a Mara. Uma grande dama, né? Da gastronomia brasileira. Contando um pouquinho, né, da trajetória dela com a mãe, né, Dona Dega lá, como começou, né, ela não era da gastronomia, não sabia fazer nem um arroz e feijão, né, olha que legal, né, hoje todo mundo, mas eu também, assim, quem diria um dia eu fazer podcast, mas se você quer ir correr atrás, né, se dedica, você consegue fazer tudo, né, ela mesma falou, pô, eu não sabia, Gabriel, eu não sabia cozinhar direito, assim, né, minha mãe que tinha as bases e tal, mas eu fui atrás, né, junto com ela e, pô, se tornou aí, né, uma das maiores chefes aí do Brasil em gastronomia, né? E ela tem uma história que é tão comum, né? A gente que empreende nesse setor, né? Empreende, quebra a cabeça, dá a volta por cima e faz de novo e vai Exato. aprendendo e vai fazendo, porque é um mundo que, apesar de tanta escola de gastronomia, né? Ele ainda tem muitas incertezas, muitas variáveis para dar errado, né? Ela Não tem é uma história muito fácil. bonita, assim, acho que é uma história que é inspiradora e motivante até, assim. Com certeza. Poxa, Botinão, mas que legal, viu? Foi um prazer aí te conhecer, né? Conhecer a sua história também, sua trajetória, tantos empreendimentos bacanas, né? E que criaram referências aqui, né, no Brasil e agora aí empreendendo aí fora. Poxa, foi uma honra gravar contigo. Eu vou deixar aqui seu Instagram marcado, né? Mas é o @botino, né? Com 2 T's. E o Soil, né? O Soil Vegan. Quem, algum brasileiro, né? E algum brasileiro que está nos escutando aí na Holanda, né? Tem ouvintes aí na Holanda, quem tá escutando aí, faz favor aí de conhecer, né? Dar uma passada aí, mandar um abraço aí, dar um oi aí pro Botino, né? Exatamente, @soil.vegancafé, né? Vegan Café. E você tá em Amsterdã, né? Tem exatamente Amsterdã, num lugar bastante fácil de chegar. E obviamente, também tem lá a rede da churrascada, né? @churrascada. Com certeza, churrascada aqui na Fazenda Churrascada, né? Quem tá aqui em São Paulo também, ou quem tá visitando São Paulo tem que conhecer e a Churrascada do Mar agora também, né, Botino? Exatamente, que é o @churrascada do mar, exatamente. E a gente está se preparando para o evento que acontece dia 6 de agosto. Tá. Ingressos 100% vendidos, esgotou super rápido, a gente até se assustou, assim, acho que depois de 2 anos de pandemia sem evento, né, em 36 horas os ingressos Nossa. acabaram, e vai ser muito bonito, vai ser muito bonito, a gente está trazendo uma proposta de curadoria que eu acho que está bastante interessante, vem chefes do exterior mostrando um pouco desse mundo do barbecue que eu acho que pode influenciar de alguma forma também o brasileiro a
criar um barbecue de alma mais brasileira, sabe? Sim, sim, Já que olha. a gente já aprendeu a fazer direito como eles fazem, né? A Sim, fazer a cópia como eles fazem, eu acho que agora no Brasil a gente podia começar a explorar um pouquinho mais de cores e sabores e tons do nosso próprio país numa técnica que é uma técnica muito difundida lá, mas que tem raízes muito próximas de nós também, e é isso que eu quero falar de lá. sim, poxa, que bacana, né? A história do moquém, né? Sim, sim, Do giral, assim, é super bacana, assim, há uma conexão forte com a Amazônia, sim, é exatamente. maluco. Não, muito bacana. Obrigado, viu, Botino? Um grande abraço, viu? Gabriel, obrigado a você, obrigado pelo convite e obrigado pelo espaço. Espero que você e os seus ouvintes tenham gostado aí um pouquinho dessas histórias. Com certeza, um episódio incrível aqui. Um abração, viu? Obrigado você, viu, cara? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.